E aí, gente, tudo bom? A gente vai falar de papo sério agora, hein? É desenvolvimento econômico, impacto na sociedade através de políticas públicas. Vai parecer denso, mas presta atenção, porque esse assunto tem muito a ver com a vida da gente, tá bom? Então, legal, vamos lá. Gente, primeiro eu queria agradecer a todos nossos convidados aqui, só gente com agenda atribulada e que conseguiu arrumar um tempinho aqui para estar com a gente discutindo um assunto tão importante, que é, como a gente, dentro do contexto, da economia dos jogos, a gente traz desenvolvimento econômico, a gente consegue calibrar as políticas públicas para que elas causem um impacto positivo na sociedade. Então essa é a grande temática da nossa conversa hoje. Meu nome é Marcelo Minuti, sou um dos idealizadores da Gamecom, Estou no mercado de games também há muitos anos. Sou um dos curadores, dos conteúdos do nosso evento aqui. E para começar a nossa conversa, eu vou jogar uma pergunta e aí quem quiser iniciar, já começa respondendo, que é o seguinte: a gente vê as notícias, até quem não está muito ligado no mundo dos jogos, vê as notícias, as manchetes associados a esse universo dos jogos. Não sei quantos bilhões da indústria, a indústria dos jogos fatura mais que a indústria do cinema e da música juntos. O Pedro veio aqui para me ajudar. Toda vez que eu esqueci alguma coisa, ele me complementa. A gente vê essas super manchetes, E aí, quando a gente olha para o Brasil, isso daí tem ainda um recorte muito pequeno, E a gente entende e vê, principalmente para mercados fora do eixo Rio-São Paulo, a gente precisa do poder público ali ajudando para gerar essa ignição para essas coisas acontecerem. Então, a primeira pergunta, hoje, olhando para o cenário Brasil hoje, e aí fazendo um recorte já o que a gente pode olhar para o Acre. A gente tem já políticas públicas que nos ajudam para esse fomento, inicialmente. Depois a gente critica, reflete, tá? Mas no momento, o que a gente tem hoje? Tá. Oi. Alô. Oi, agora sim. Bem, gente, bom dia. Eu sou Pedro Zambon. Eu tenho trabalhado aí justamente nesse assunto, das políticas públicas para games, como ajudar, o governo a poder ajudar o setor de games e ajudar vocês a conseguir desenvolver jogos aqui no Brasil e pegar uma migalhinha que seja desses bilhões e bilhões de dólares que circulam no mundo, No Brasil, a gente já teve várias iniciativas e tem algumas iniciativas de política pública a nível nacional, a níveis locais. Nada ainda que a gente possa dizer algo estruturado, Então, o que é política pública? É justamente uma ação do governo para desenvolver o setor, Então, a nível nacional, o Ministério da Cultura desde 2004 faz isso. Pioneiro no mundo, inclusive, O Gilberto Gil falando lá em 2004 que game é cultura e que tem que ser apoiado e não sei o quê. Mas a gente tem essas idas e vindas, Então, nos últimos 4 anos, a gente não teve nada a nível nacional, As ações que existiam, então, tinha ação na FINEP, que é mais para a área de tecnologia, que também abarcava games, que deixou de existir, mas já existiu. Tinha no Ministério da Cultura, já tiveram ciclos de editais, que é esses fomentos à produção, que deixaram de existir, agora estão voltando, com a Paulo Gustavo, Procurem saber aí da Lei Paulo Gustavo. Aqui no estado do Acre, eu não sei como é que está a questão dos games na Paulo Gustavo, acho que seria legal alguém daqui falar. E o legal dos games, essa coisa da política pública, é que ele tem dimensões em várias áreas. Então, ele é tecnologia, em alguns aspectos, na parte de produção, mas o produto é um produto cultural. Então, tem políticas culturais, políticas tecnológicas, que estão aí para apoiar o desenvolvimento do setor. Nesse sentido, dá para fazer um monte de coisa e tem várias ações pequenas, grandes, maiores e menores para desenvolver o setor. Mas, em geral, eu separaria entre as ações que são para fomentar a produção
né? Então, que normalmente são editais, são fomentos que vêm da área de cultura, principalmente, da área de políticas de audiovisual e tudo mais, né? Temos aqui o representante do Link para falar disso. E as ações de formação, né? Políticas públicas que têm a ver com levar conhecimento para as pessoas que produzem ou querem produzir jogos para conseguir se conectar. E aí a terceira, que eu acho que a Carol vai conseguir falar bem, que é a questão da exportação. Mercado de games não existe sem internacionalização. Você vende um jogo no Brasil e no mundo ao mesmo tempo quando você coloca na Google Play, na Steam, enfim. Então você tem que lidar com o mercado internacional. E aí a política principal aqui no Brasil, que existe mais longeva e constante, é o programa de exportação da PEX, né? Que, em convênio com a Abra Games, leva empresas brasileiras para grandes eventos fora do país, né? A gente acabou de voltar da Gamescom na Alemanha, para vender os jogos brasileiros para, né, o mercado internacional. Então, seria um pouco isso, mas não existe uma coisa estruturada. Em geral, depende de algum gestor público em algum lugar pessoalmente assumir a pauta de games e falar, quero fazer algo com isso. Mas não existe uma política nacional para o desenvolvimento do setor de games refletida a nível local, né? E aqui no Acre, até onde eu sei, não existe ainda institucionalizada uma política para o setor de games. Legal, Pedro. Acho que deu uma boa dimensão. Alguém gostaria de complementar a fala? Um pouquinho, vamos lá. Tem algumas questões também colocadas de volta de conversa com o BNDES, né? Que vai ser com certeza uma questão importante, porque o BNDES ele acaba, a gente fala muito assim, se alguém quiser ir lá pegar um dinheiro, né, para comprar, para renovar os tratores, está colocado. Mas para renovar os computadores, ou comprar um computador super potente para conseguir fazer um projeto que vai atender a indústria de jogos do Canadá, por exemplo, você não consegue. E aí você perde essa oportunidade. Então, a gente está tentando ver uma forma de ter novas ajudas do BNDES. Eles estão super dentro também, olhando para a área de jogos, deve vir coisas ainda interessantes nesse sentido, e também de você conseguir um tipo de fomento ali, né, um tipo de empréstimo, né, que seja relevante para o pequeno, micro, né, e médio empreendedor, que é a grande maioria das empresas brasileiras. E quando a gente está falando de começar uma indústria, né, ou começar uma organização, vai começar com pequenos, né? não vai começar com grande. Então, você tem que conseguir um tipo de empréstimo com um número muito menor, né? E, enfim, então, os formatos estão indo muito nesse sentido. E aí, com relação a leis e estruturações regionais, o Rio Grande do Sul tem uma lei governamental, né, de jogos, assim, né, uma estrutura de jogos para o Estado. Dali consegue-se também ter um monte de ações que o Estado já prevê que ele vai precisar apoiar. Então, isso também seria interessante de começar a entender. O Estado se compromete via uma lei que ele vai acionar e ele vai investir, por exemplo, na formação, que é, né, a base do que a gente precisa aqui. Então, isso seria uma questão importante também de replicar. Óbvio que cada estado, como a gente falou no painel de ontem, né? Cada estado, cada região precisa ter uma coisa própria, não pode pegar uma coisa engessada de outro estado e colocar, né, no outro, porque não vai funcionar. Então, as ações precisam ser, de fato, regionalizadas. Legal, Carol. E quando a gente olha isso daí para dentro desse contexto, quando a gente olha para o governo de forma geral e as políticas públicas para olhar, né? O Rodrigo acho que pode complementar isso daí, inclusive em cima da fala da Carol. Qual que é o olhar que a gente tem hoje do Ministério para isso? Certo. Bom dia, gente. Agradecer primeiramente o convite em nome da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Eu acho que Carol e Pedro trazem um ponto fundamental a parte do nosso trabalho. É a primeira vez na Secretaria do Audiovisual que a gente trabalha com duas diretorias, né? Uma diretoria de preservação e difusão e uma de formação e inovação. E aí eu acho que esse é o ponto inicial da reflexão posta aqui, né?
Sem formação não há produção. Então, a partir de uma diretoria da qual eu atuo relacionando ações de formação e fomento, é o ponto de partida de como a gente está compreendendo games e qual o alinhamento da Secretaria do Audiovisual com o direcionamento mais amplo do próprio Ministério, na figura da ministra Margareth Menezes, que é esse entendimento de construção de políticas de descentralização com processo de acompanhamento e fortalecimento dos entes locais, né? Eu acho que esse ponto de entender que a descentralização ela não passa somente por um processo de repasse de recurso, né? É um processo de qual é a nossa proposição política a nível de articular descentralização com os diversos eixos para que haja uma assertividade nessa aplicabilidade e nesse direcionamento dos recursos públicos. Nesse sentido, a gente tem trabalhado, e dentro disso está a política para os games, de um entendimento de que a experiência do audiovisual ela é múltipla. Então, primeiro, outro ponto trazido também pelo Pedro e pela Carol é de compreender que game é audiovisual. Né, e que game faz parte de um processo da gente reconhecer que política pública, sem o entendimento de como as pessoas se relacionam com o audiovisual, é nulo. Né? As experiências que a gente tem com o audiovisual são múltiplas e a gente precisa de alinhar muito bem o que são as demandas e o potencial de mercado que a gente tem no Brasil, de games e das outras linguagens, e dos outros eixos estruturantes do audiovisual, mas também como é que a gente relaciona potencial com os desafios sociais desse país, né? Porque senão a gente não vai estar construindo de fato um processo de descentralização se a gente não olhar para uma realidade onde mais do que diversa, ela é uma realidade de desigualdade, de desnível de acesso. Desnível de acesso a nível de recurso, desnível de acesso a nível de nivelamento profissional da cadeia produtiva do audiovisual como um todo, e de que as experiências sociais são muito diferentes, né? Porque, por exemplo, a gente olha para uma região como a região norte do Brasil, onde a gente sabe ali de uma limitação, por exemplo, do acesso aos espaços de bem cultural. E aí, quando a gente está falando de bem cultural, a gente está falando de cinema, teatro, música, etc. Mas, por outro lado, é a região do país que mais utiliza, e também a gente só tem 20% da população amazônica com acesso à internet doméstica. Mas, por outro lado, a gente também sabe que dentro do raio ali de jovens, né, de adolescentes e jovens, é a região que mais utiliza a internet, né, o celular, para acesso a conteúdos de entretenimento e de educação. Então, isso é um potencial que se relaciona com os dados que a gente tem de game, né? Quando você vai olhar uma predominância da produção de games do Brasil para o mobile, quando você vai entender qual é o perfil também de gênero que tem se desenhado com uma predominância, ainda que com um raio de diferença bem pequeno, mas tem ali uma predominância de mulheres no consumo de jogos no Brasil. O nosso desafio é lidar, então, como é que a gente lida com esse potencial e com uma série de mapeamentos que a gente já tem a nível desse potencial, mas num processo de enfrentamento das desigualdades estruturantes desse país e no sentido da gente fazer com que realmente a gente estruture uma política a longo prazo, que não é somente o processo de descentralização de recursos. É o entendimento da importância do aspecto formativo, é a importância de um processo de fortalecimento das pequenas empresas, porque a leitura que a gente tem nesse momento dos games, entendendo o que foi a política do audiovisual fortalecida na última década no Brasil, inclusive de uma incidência muito grande para o processo de profissionalização da cadeia produtiva na Amazônia, é de que a gente já tem que antecipar uma série de problemas que a gente enfrenta hoje dentro da relação, por exemplo, da produção para o cinema. Então, a questão legislativa, o processo de relacionar recursos de fomento para a produção, mas também no aspecto formativo, a experiência que o Pedro tem acompanhado na SPCine das incubadoras, ela é fundamental. Como é que a gente tem que dar esse passo de deixar de sermos prestadores de serviço para a gente fortalecer um entendimento empresarial baseado nas experiências regionais, como a Carol pautou, mas de entendimento de que a gente já precisa, com base em toda uma articulação e uma experiência internacional que as associações e que as produtoras já estão trazendo para o mercado brasileiro, como é que a gente dá, e a gente precisa caminhar em paralelo, né, no processo de profissionalização no mercado no Brasil, olhando para os aspectos estruturantes desse país,
mas principalmente a gente dando o passo seguinte para que a gente não siga sendo uma força de trabalho que exporta. E para a gente não ser uma força de trabalho que apenas exporta produtos e bens de consumo, esses produtos, essas obras, elas precisam estar muito alinhadas com uma perspectiva de onde partem essas narrativas e de onde partem esses jogos, né? Então, fazer do game uma experiência de um pertencimento que perpassa pelo regional, mas principalmente perpassa pela identidade cultural de um país, que também parte de uma experiência de jovens que estão muito mais próximas do game do que do cinema, isso é algo que a gente precisa estar muito atento, enquanto governo. Legal, Rodrigo. E isso daí é uma conversa, cara, super profunda, porque, por exemplo, quando a gente olha para a conversa que a gente até teve ontem, né, em relação a gente, normalmente a gente tenta importar modelos, né? Então vai lá, nossa, a galera do Vale do Silício está bombando lá. 10 passos para ter sucesso com startups, escrito pelo povo que montou a empresa lá no Vale do Silício. A gente tenta aplicar aqui e às vezes não encaixa, né? E a gente pega ecossistemas de outros lugares, não que isso não seja, foi mais ou menos a conclusão que a gente chegou ontem, né? Não seja importante, porque você vê melhores práticas, tenta adaptar. Mas você falou uma coisa muito importante, reforçando inclusive os pontos da Carol e do Pedro, que a gente tem que ter muita atenção para isso. Cada região, cada comunidade, cada ecossistema tem suas próprias características. Então você precisa ajustar. E aí, fazendo a ponte com base nisso, eu queria ouvir um pouquinho sobre o Acre, né? Um pouquinho, quem puder falar um pouquinho, esse ecossistema associado ao usar, criar esse ambiente para ser um ambiente frutífero, para a gente fomentar a indústria de games. Como que está hoje, gente? O microfone não está funcionando aqui não, gente. Oi, eu sou o Aleph. Então, né, trazendo um ponto de vista para cá, né, para o nosso estado, um pouco da nossa situação, um pouco do nosso cenário, foi falado sobre políticas públicas e sobre conhecer, né, saber o que é necessário, porque às vezes coisas que funcionam lá fora, às vezes não vêm a funcionar aqui. Eu sou da Federação Acreana de Games e a gente tem um apego à questão científica, à questão de pesquisa. Como instituição científica e tecnológica, a gente se baseia bastante nos dados. Trago dados aqui a nível nacional, né, que o nosso estado é o terceiro maior consumidor da indústria de games. E também temos índices estaduais que o nosso estado é o menos competitivo. Então, temos dados também a nível nacionais que o mercado de games fatura mais que o da música e o cinematográfico junto. Então, temos aqui índices estaduais que comprovam, que fazem ser indiscutível a necessidade de a gente investir no mercado que fatura tanto. Então, a gente tem uns resultados estaduais bastante precários e a gente tem resultados exorbitantes do mercado de games. Então, isso deixa claro, isso deixa nítido a necessidade de a gente investir. E tornar isso política pública é essencial. A gente, diante disso, a gente tem um projeto de lei, né, que já foi aprovado na cidade de Capixaba, da onde eu vim, que regulamenta, que reconhece os jogos eletrônicos, isso é essencial, né? Está em lei. Mas a gente está fazendo as atividades lá. Mas onde está isso? Onde está regulamentado? Onde está reconhecido isso? Então, foi preocupação nossa a gente trazer esse projeto de lei para ser votado, ser aprovado. E esse projeto de lei traz o reconhecimento do mercado de games como atividade esportiva, atividade cultural, tecnológica e o principal, educacional, né? Então, para que venham surgir oportunidades como políticas públicas, para que venham fazer parte, para que venham estar ali como foco no governo estadual. A gente vem trazendo isso nos municípios. Conto com o apoio de vocês para estar cobrando, seja vereador, seja deputado, para estar aprovando esses projetos de lei, para estar incentivando a pesquisa, para que a gente venha ter o conhecimento do nosso público, né? O que o público acreano está interessado? Será que eles estão mais interessados em jogar? Será que eles estão mais interessados em produzir? Quem está interessado em produzir, a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer essa integração. Com isso, eu ressalto a importância da pesquisa. O Instituto Gaming Co ele trouxe uma iniciativa muito boa, que é o Faça Parte, né? Que é conhecer
quem quer fazer parte do mercado. Então, a gente tem dados também, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente pesquisou ferramentas tradicionais como o Google Trends, e o estado do Acre é o estado que mais pesquisa sobre Free Fire, uma modalidade mobile. De todos os estados, o nosso estado é o que mais pesquisa sobre Free Fire. Às vezes, tipo, a gente é questionado por que tal modalidade é realizado mais vezes. São dados. O nosso estado é o estado que mais pesquisa Free Fire. Como a gente vai deixar Free Fire fora das modalidades que a gente executa? Então, a pesquisa é fundamental para isso. Eu queria ressaltar aqui a importância de ser fomentado, né, que através da pesquisa que é feito, o desenvolvimento tecnológico. E a gente conhecendo a nossa população, a gente conhecendo o nosso mercado, a gente sabe onde a gente atuar, a gente sabe o que trazer. Então, como política pública, conhecer a nossa população, né, o interesse, e procurar regulamentar isso. Fazer isso ser uma atividade sólida e ser uma atividade legítima. Legal, Lef. Você pega essa questão e você reforça muito, né, as necessidades específicas, né, e faz todo sentido em cima do que a gente está conversando aqui. Além disso, né, já estou com o Jorge aqui do meu lado, Jorge Sebrae, olhando, porque o Sebrae está no corpo a corpo ali, no dia a dia, né, do fomento dos negócios, principalmente de base tecnológica. O que o Sebrae está fazendo aí? Qual que é a sua opinião em relação a esses elementos para catalisar esse ambiente de negócios localmente? Então, bom dia. Eu gostaria aqui de fazer um pequeno apanhado de tudo que já foi dito, né? Porque, assim, primeiro é um prazer estar participando de um painel que fala de economia e a cultura game, né? E políticas públicas. E o estado do Acre hoje, realmente, ele não tem política pública para a cultura e muito menos para a cultura game, né? Então, assim, os recursos que vêm, eles são fatiados para um pouco para cinema, um pouco para teatro, um pouco para música, e o resto das culturas ficam sem. Isso faz uma falta enorme, porque a gente também está falando de inclusão social. Quando a gente trabalha com políticas públicas para desenvolvimento de cultura, a gente também está falando de inclusão social, além da economia. Então, assim, a gente precisa investir, quando a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando em capacitação, como é que a gente traz eventos para cada vez mais pessoas estar falando de games, a gente está falando de como é que eu faço, como é que eu apoio as empresas que estão pensando em desenvolver games, como é que eu apoio as startups falando em tecnologia, né? Então, tudo isso está envolvido. E aí, e cada um dos entes, e aí como a gente também falou de ecossistema, cada um dos entes, tanto a academia que o Aleph aqui trouxe, quanto o governo que foi trago para cá, mas a gente também trabalhar a parte da comunidade, e como é que a gente trabalha a parte empresarial, trazendo tudo isso para uma discussão, como é que a gente faz uma política pública sólida, né? Pensando em desenvolvimento econômico. O estado do Acre é um estado pequeno, uma população pequena, mas que tem, quando o assunto é game, ele tem avançado muito com relação a usuários. Cada vez mais pessoas, o Aleph trouxe aqui dados muito importantes, têm acessado esse mercado de games. E a gente tem que pensar como é que a gente desenvolve e tira total proveito desse mercado. A gente tem aqui, eu sempre digo que a gente tem que olhar para cá. A gente tem que olhar para a América Latina, a gente tem que olhar para o mercado andino. O mercado andino, a América Latina hoje, se a gente for falar de Bolívia, Peru, Colômbia e Chile, se o espírito não me engana, em 2022 gerou 6 bi para o mercado de jogos, com a previsão de 8 bi para 2024. Está aqui, nossos vizinhos. Então a gente também tem que olhar para esse mercado. Como é que eu desenvolvo os jogos, pensando nesse mercado aqui. E aí, falando de Sebrae, o Sebrae, ele
tem trabalhado no fomento a inovação, a tecnologia, desenvolvimento de startups. A gente, todos os anos, a gente tem os nossos programas abertos, né, para incentivo a essas novas economias, a esses novos negócios baseados em inovação e tecnologia, né? E a gente espera muito que nos próximos anos a gente tenha cada vez mais produtos focados em games, seja ele para entretenimento, ou seja ele para educação, ou para ajudar na gestão de uma empresa, alguma coisa. O mercado de gamificação ele é muito amplo e muito necessário, né? E não dá para a gente tirar proveito disso sem pensar em políticas públicas sólidas. Só que políticas públicas sólidas a gente só consegue se a gente juntar essas 4 L's: governo, academia, setor empresarial e comunidade. Todo mundo pensando junto, a gente consegue fazer algo bem bacana. Pô, legal, bacana, cara. E essa visão de ecossistema, né? É fundamental toda vez que você quer fazer transformações na sociedade como um todo, são os ecossistemas que permitem que isso seja, que a transformação aconteça e aconteça de forma sustentável. Né? Exatamente. Você faça e daqui 10 anos esteja lá a transformação, né? Não seja um voo de galinha ali. A gente até sempre brinca, né, que se a gente quer desenvolver um ecossistema sustentável, ele tem que ser dessa forma. De outra forma, é só pirotecnia, é fogo de artifício. Você faz uma queima e logo se apaga, entendeu? Morre. Legal, bacana. Por favor, se quiser complementar aí a questão do ecossistema do Acre, o que a gente tem tido aí. Bom dia a todos, aqui é Hector Magalhães. Quando se fala de fomento à cultura, é algo muito complexo, principalmente falando de Acre. Para você ter uma ideia, desde 2008 nós estamos aí na caminhada do Sistema Nacional de Cultura, do Pacto Nacional, do Pacto Estadual e do Pacto Municipal. O que o Aleph falou agora há pouco, por exemplo, do reconhecimento em capixaba, não é isso? Sobre os games, já é oriundo lá daquele pacto municipal com o Estado, do Estado com a nacional, que veio com o MINC. Só que as diretrizes tomadas até hoje, e aí vale uma crítica construtiva, já está defasado. E aí é bom nós estarmos aqui com o representante, que ele pode levar essa reivindicação do Acre para lá, é que seja revisto novamente as conferências, que seja revisto os fóruns de setores, que seja revisto a discussão com a sociedade civil organizada, porque não existe fomento à cultura só com o Estado ou com o poder particular, com as entidades privadas, por exemplo, como o SEBRAE, que é um grande fomentador, o SESC, o Sistema S também, que é um grande fomentador. Não existe nada disso se a sociedade civil não estiver organizada. Que se criem entidades que possam sentar e discutir as necessidades que aquele jovem que está lá no ensino médio possa entender como fazer, como proceder, onde buscar e como buscar. Então não é só você dizer, nós temos isso, fizemos aquilo. Você precisa entender como buscar isso. E é através das conferências, é através dos fóruns setoriais, é através das discussões, direto lá da cabeça com a ponta. Por exemplo, amanhã inicia-se a discussão do fórum sobre a Lei Paulo Gustavo. Amanhã, dia 23, essa discussão não é estadual, é municipal. A estadual já aconteceu. Os fóruns já foram debatidos. A Fundação Elias Mansur debateu em todos os municípios do estado. E agora, uma coisa positiva que a pandemia deixou foram as reuniões online. As sessões online que você pode fazer, então você chega mais. Apesar de que eu concordo com você, que a porcentagem ainda é muito pouca para quem tem acesso à internet domiciliar. Mas hoje já tem mais esse aporte, que ajuda na difusão dessas informações. Onde o cara que está lá
em Boca do Acre, ou o cara que está lá no Jordão, que é o município mais longevo do estado do Acre, ele pode dizer, na minha cidade eu preciso de políticas públicas voltadas para o games, eu preciso de política pública voltada para a cultura nerd. Ele pode falar, ele tem voz, e foi feito isso. Amanhã começa daqui. Só que quando você olha o apanhado geral, quando você traz o resultado geral, você percebe que é muito pouco onde chega. Nós temos uma difusão, uma partilha muito equivocada do que vem do Ministério, do que vem através do sistema, do que vem através das leis de incentivos estaduais e do que vem através das leis de incentivos municipais. A área da música sempre quer uma parte maior, a área do teatro sempre quer uma parte maior, aí vem a cultura afro, quer uma parte maior, aí vem esqueci o nome agora. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico, sempre quer uma parte maior. Quando você percebe, você contempla todos esses, aí sobrou menos de 30% do que tinha gerado para aquilo tudo, que aí vai ter que ser dividido com outros segmentos, e aí nós só vamos ter voz de verdade, voz de direito, quando os conselhos estaduais e municipais tiverem cadeiras individuais de cada segmento, e isso é uma luta que eu travo. Desde secretário de Cultura, de 2006 a 2014, hoje, como fomentador da cultura nerd no estado do Acre, travo essa batalha há muitos anos, que é a criação da cadeira estadual da cultura nerd geek e da cadeira estadual da cultura de esportes, porque eu acho que game é sim cultura, porque quando você idealiza um game, você tem que estudar o personagem, você tem que estudar a história que será dita e que será travada naquele contexto geral que o usuário vai ter que jogar e desvendar cada etapa. Então é cultura, só que não está chegando. E aí tem que haver essa união de vocês que serão a nova geração, porque daqui uns anos nós vamos passar, mas eles vão ficar. Cabe a nós preparar o terreno para que vocês possam dar continuidade ao trabalho que nós estamos idealizando aqui hoje, nesse momento. Então, para finalizar, política pública não é só trazer editais, política pública é trazer o conhecimento e mostrar onde buscar, como buscar e preparar eles para buscar. Muito obrigado. Legal, Hector. Pontos fundamentais para a gente refletir em como gerar efetivamente essa transformação. Tá? Obrigado pela contribuição aí, cara. Agora, fazendo essa ponte, Carol quer complementar, né? Sim. E a gente já está no limite aqui, então a gente complementa para a gente fechar. Legal, Carol, vai lá. Ótimo. Eu acho isso muito importante. Eu acabei não me apresentando, eu sou Carolina Caravana, eu sou vice-presidente da Associação Nacional das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, a Abra Games, para quem não me conhece ainda. E eu venho de uma cidade chamada Niterói, né, lá no Rio de Janeiro, que tem esse mesmo pleito. Né? A gente está tentando, tem agora uma associação de geeks, porque é uma das cidades que mais consome cultura geek do país, que quer exatamente colocar isso dentro do setor, dentro do plano, né, cultural da cidade. E a questão, então isso é um movimento, isso é uma questão assim, relevante que a indústria está tocando. E o Ceará, por exemplo, tem uma cadeira no Conselho de Cultura do Estado, né? Então, assim, tem ainda a questão municipal. Então, assim, é um tipo de pleito, é um tipo de movimento que está nessa inércia nesse momento. Assim, a gente tem outros exemplos, a gente tem essa conexão, é importante que o Acre esteja dentro dessa rede de conversas dos outros exemplos que tem no país, voltando à ideia de que tem que estar, né, regionalizado, a população tem que estar junto. Então, só de saber que é importante todo mundo ficar sabendo desse tipo de questão. Quando for, né, ter as audiências, é importante que todo mundo ouça, todo mundo vá lá, que todo mundo queira saber, né? Enfim, de vez em quando ligar para os vereadores, ligar para os deputados, ligar para os senadores é importante para saber também que está tendo essa
essa movimentação para quando eles voltarem, né, para as discussões entre eles, isso também ficar sabendo. Eu queria só fazer uma conexão assim, que é, por exemplo, essa questão do jogo, né? Como que a indústria nacional entende o que é um jogo eletrônico. A gente entende, obviamente, que o jogo é base tecnológica, que o jogo é audiovisual. Então, a gente tem um jogo... O jogo é uma terceira coisa, entende? E que ele é audiovisual que se coloca na forma de software. O build, né, é um executável, vamos dizer assim. Mas ele tem toda essa construção em cima do audiovisual. Então, não é uma questão de jogo é audiovisual, jogo é tecnologia. O jogo é as duas coisas, literalmente. A gente teve o exemplo ontem do Olímpio. Não sei quem viu. Quem não viu, por favor, veja o vídeo. Porque a palestra dele foi, né? Ele, para mim, é o herói do... Ele está na associação e a gente gosta muito do exemplo da Petit Fabrique, que é um estúdio de animação que virou um estúdio muito reconhecido internacionalmente. Como vocês puderam ver, os exemplos dos jogos dele aqui são incríveis e obviamente, audiovisual. Não tem na minha apresentação da indústria, mas um dado que é muito importante é que a exportação de serviços de jogos que o Brasil faz para fora do Brasil, então, ou seja, os serviços que a gente recebe em dinheiro estrangeiro, moeda estrangeira, dólares e euros, principalmente, a exportação é de arte. São produtos de arte, são serviços de arte. Então, assim, não é de programação, é literalmente arte, animação, conceito. Então, a gente tem muitas questões relacionadas a todas as áreas que precisam estar junto. A gente começa com essa formação das pessoas para trabalhar na indústria como uma formação técnica, mas é muito importante fazer essa relação com o negócio. Porque o negócio de games, o negócio de jogos, ele é diferente também, né? Do negócio de startup, ele é diferente do negócio, tem suas referências, mas ele é diferenciado. Então, é importante a gente estar olhando também nessa questão da parte de negócios dentro do ecossistema. Só. Eu queria, assim, concluir 10, 20 segundos de reflexão, que é assim, no fim das contas, vocês que vão dizer que são do setor aqui, o que vocês querem que a indústria de games seja aqui. E vocês têm que pautar a política pública para direcionar o que vocês querem que ela seja. Então, se alguém aqui quer ter empresa de games no Acre, se alguém aqui quer trabalhar com games ao invés de trabalhar, sabe-se lá com o que for, precisa construir esse ecossistema aqui. Em nenhum lugar do mundo em que isso aconteceu sem atuação de política pública, né? E esse evento aqui é política pública, né? Colocar essas pessoas aqui juntas, com esses apoios aí embaixo, é política pública que está trazendo agentes importantes com a comunidade que são vocês, para discutir que indústria de games a gente quer aqui no Acre e como que a gente pode aliar essas instituições para fazer esse sonho acontecer. Como que eu posso fazer meu jogo aqui em Rio Branco ou Capixaba, ou seja lá qual for o município, sem ter que sair daqui? Porque hoje esse é o caminho de desenvolver games é o aeroporto, né? E a ideia da política pública é que não seja. Então, eu acho que o objetivo é juntar essa galera que não se conhecia com vocês também que não se conheciam, para fazer com que o Acre também seja um polo de criação de jogos, que é plenamente possível. Perfeito, hein? Caramba, gente. Foi boa essa daí, não foi? Fechamento bom. Eu falei que ele ia me dar o apoio total aqui. Ele está comigo aqui. Gente, para consolidar e a gente fechar, porque o tempo é curto, é muita informação para a gente processar, então, inclusive, quem quiser depois, a gente está transmitindo ao vivo no YouTube, esses vídeos vão ficar disponíveis. Quem quiser revisar, assistir as palestras, como a Carol falou, do Olímpio também, que é um case local do Norte, que conseguiu furar, né, ultrapassar todos esses obstáculos que são complicados de serem ultrapassados, e ele conseguiu fazer isso. Então, revisem, olhem para isso, e como o Pedro colocou muito bem,
a Gamescom, ela tem um papel que ela é um pouco diferente desses eventos de games que a gente vê por aí. A gente vê os eventos de games normalmente como atividades essencialmente de entretenimento, né? A Gamescom é uma plataforma de impacto socioeconômico. Então, a gente traz as pessoas, né, da indústria dos jogos para discutirem e construir um caminho que seja viável para impactar positivamente a vida de vocês, a vida da sociedade. Eu estava tomando café hoje de manhã com o Pedro lá, enquanto eu comia meu mamãozinho ali, né? Qual que é o nome do café da manhã que vocês colocam sempre? Baixaria. Hã? Baixaria. Eu misturei umas coisas diferentes no baixaria, falaram para mim que não era baixaria, não podia colocar kiwi no baixaria, não entendi. Aí vira outra coisa, cara. Vira outra coisa. Chama de outra coisa, né? Baixaria não. Então eu tava lá tomando meu café com o Pedro e uma discussão muito bacana, né, que se for consolidar um pouco o que a gente discutiu, né? Primeiro o ecossistema, os pontos do Jorge aqui muito relevantes, a questão da vontade, né, política de realmente transformar, a questão dos esforços, né, que a gente tem a nível federal para trazer isso daí, as iniciativas locais de movimento para furar as barreiras, associações organizadas, estruturadas, né, gente dedicada à ciência para estudar isso, né, que aqui o Pedro é cientista, tá, gente? Só tá bom. E fazer esse ecossistema funcionar. E nessa conversa que eu estava tendo com o Pedro de manhã, falou assim, cara, a gente gasta um esforço de discurso, de dinheiro, de política, formando todo mundo, né? Monta curso de formação, incentiva as pessoas a tirarem certificado, se prepararem, daí a pessoa fica boa, craque, né? Fera naquele assunto. Daí ele fala, legal, eu tô bom, agora eu vou procurar onde eu vou trabalhar. Daí ele olha e volta, pô, mas não tem onde eu tô trabalhar. Daí ele olha para onde ele olha? Para o aeroporto. Só dá para eu trabalhar com isso em outro país. Aí ele vai embora. Então, ou a política pública se organiza, e aqui a gente está plantando a sementinha com a Gamescom aqui, e ano que vem tem de novo, então quero esperar todo mundo aqui para a gente continuar essa conversa. Esperamos que estejamos mais maduros, inclusive. Se a gente não pensar que a gente vai pegar isso daqui e colocar essa formação como um passo inicial para fomentar os negócios de jogos, que vão absorver essa mão de obra que a gente está formando. Vamos parar de formar gente sem ter para onde mandar essas pessoas, porque essas pessoas vão pro aeroporto e aí vão fomentar negócios em outros países, não aqui. E aí, Minuti, se isso acontecer da forma que você está falando, das pessoas irem para o aeroporto, a política pública não funcionou porque não gerou desenvolvimento econômico. Tá? Então, assim, a ideia de você trabalhar a política pública para desenvolver algo é para fazer inclusão social e desenvolvimento econômico. A gente precisa fazer inclusão e a gente só faz isso com pessoas. Política pública é feita para pessoas, então as pessoas devem estar na discussão. Inovação e tecnologia é feito para pessoas, então ele tem que ser feito por pessoas. Então, no fundo, é gente. No fundo é gente. Legal, gente. Esse é o recado. Esperamos que tenhamos sensibilizado as reflexões aí de todo o ecossistema. E a gente quer estar no ano que vem continuando essa conversa. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu. E agradeço a todos os nossos super convidados aqui, gente. Valeu.